Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Meus irmãos, todo mundo já conhece a mensagem, né? Tem novela, tem série, né? Todo mundo já sabe aqui. José é um jovem de 17 anos que tem sonhos, que conta para os pais, que conta para os irmãos, né, sobre o sonho que ele tem. E os irmãos, os pais, falando como que pode ele, com 17 anos, um jovem, achar que os irmãos e o pai, né, eles iriam se dobrar diante de uma criança, de um jovem. Você está entendendo, meus irmãos? Aí os irmãos, com raiva, com ódio, né, pega ele e fala para o pai que ele morreu, não é isso? Foi dado como morto. E para o pai esquecer também dele, vendeu lá. E, enfim, né? Então os irmãos achou que José tinha morrido. Então foi se passando anos e anos, né? E José foi passando as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades. E os irmãos, meus irmãos, sabe, achou que José tinha morrido. E quando José se revela para os irmãos, por isso que os irmãos ficaram atemorizados, sem falar nada, porque não entenderam, como se estivesse vendo um fantasma, porque eles há muitos anos atrás, através da raiva, do ódio, jogaram ali, deixaram José para morrer, meus irmãos. Por isso que eu falei mais cedo, né, sobre a raiva, o ódio que os irmãos de José tinham por ele. Tudo por causa de um sonho. Tudo por causa de um sonho. Tudo por causa daquilo que Deus colocou no coração de José. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos certas coisas. Às vezes porque queremos vencer na vida. Queremos ser alguém. Queremos trazer o melhor para a nossa casa. Às vezes nós somos criticados. Às vezes os dedos são apontados para nós porque lutamos. Claro que não é fazendo coisa errada, né? Se for coisa errada, tem sim que ser apontado o dedo, tem que ser criticado. Mas quando a pessoa coloca um desejo, sabe? Eu vou ter minha casa, eu vou vencer, eu vou ser feliz, Deus vai abençoar meu casamento, Deus vai restaurar minha vida. E tem pessoas que, não, sabe? É como se estivesse com raiva de você sonhar uma coisa que, sabe? É o que te traz alegria. É igual eu dei o exemplo na outra live, de um vídeo, né, que eu vi de uma menina que está numa lanchonete comendo, né? Chega lá o lanche, ela fica feliz porque o lanche chegou e tem uma outra sentada do outro lado com a cara de, sabe, ué, tá feliz por causa de quê? Tá feliz porque por causa de um lanche? Sabe, meus irmãos, tem pessoas que vão ter raiva, vão ter ódio de nós, vão ter raiva da gente, sabe? Só pelo fato de nós sorrirmos, só pelo fato de nos alegrar, só isso. Às vezes você fala assim, bom dia, ó, que dia abençoado, que Deus abençoe. Sabe, tem pessoas que se incomodam com tudo. Tem pessoas que se você postar alguma coisa na rede social, ela se incomoda. Ih, tá com dinheiro, tá gastando, tá passeando. Ih, ó, tem tempo, ó, sabe? Às vezes você vai postar um negócio do mês passado. Aí a pessoa, ih, ó, fulano tá lá agora nesse... Não, às vezes você nem tá. Às vezes você tá em casa deitado e posta uma foto na praia. Aí a pessoa, olha lá,
Tá lá na praia, a hora dessa. Não, é uma foto antiga que você postou. Então, meus irmãos, raiva, ódio sempre vai ter pessoas contra todos nós. Só que José ele enfrentou isso dentro da própria casa, com os irmãos, a ponto dos irmãos prejudicar, entre aspas, José, porque você já conhece a história. Só que José, meus irmãos, ele foi passando tempos e tempos, tá? Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi, sabe, chantageado, ele passou por muita coisa. Mas enfim, Deus honrou, Deus mudou a história de vida dele, né? Deus deu uma família para ele, Deus abençoou José, né? Onde ele teve lá, interpretou o sonho, haveria fome, mas haveria prosperidade, depois haveria fome. Então Deus lá deu a condição de, na hora da prosperidade, ele juntar. E quando houve a fome em toda a nação, todo o reino, os irmãos de José foi até ele. Então o sonho que José tinha lá quando ele tinha 17 anos se realizou. Os irmãos foram até ele, como se precisasse dele. Só que José, meus irmãos, ele não ficou com raiva, com ódio. E posso falar, é muito difícil, meus irmãos, é muito difícil. Você passar por humilhação, passar por afronta, passar por vergonha, talvez você perder coisas, né? Perder sonhos, perder oportunidades, às vezes sendo prejudicado, sendo prejudicada, e o tempo passar e às vezes você se comportar como se aquilo não tivesse acontecido. É muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Sabe, esquecer o passado, esquecer as humilhações, é muito difícil. Olha, só Deus. Só Deus para te colocar um coração na sua vida como um coração de José, que perdoa, sabe? Que entende que tudo aquilo foi projeto do Senhor. Aí diz assim, ó, vamos lá, acabou não. Nós estamos lendo aqui, ó, Gênesis capítulo 45, né? Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, olha o que José está falando. Deus tinha um plano. A minha luta foi um plano, um projeto de Deus, porque Deus sabia que ia ter um momento em que haveria fome, em que a família iria perecer, mas Deus preparou tudo. Então José, meus irmãos, foi maduro, foi uma pessoa, sabe, uma pessoa sábia e entendeu que tudo que ele passou, é como eu falei, tem que ter muita, sabe, tem que ser muito de Deus, meus irmãos. Tem que ser muito de Deus para você compreender isso, para você entender que às vezes as humilhações, aquilo que ele passou, prisão, afronta, vergonha, sabe? Difamação, em misericórdia. Passou tanta coisa. Ele entendeu que tudo aquilo era projeto de Deus. E às vezes, meus irmãos, acontecem certas coisas na nossa vida, né? Você talvez está passando uma luta aí com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, né? Vício, às vezes está aí para lá e para cá, correria, hospital, às vezes está doente, está em coma, está no hospitalizado e enfrentando luta financeira e a venda não vai nada, dívida, sabe? Às vezes você está passando uma situação e às vezes, sabe? Ao invés de você ter apoio da família, ao invés de você ter pessoas que acreditam em você, você não tem, você não teve, e às vezes você está passando ou está enfrentando essa situação, aí talvez venha aquele pensamento no teu coração, ou aquele pensamento na tua mente, né? E aquele sentimento no teu coração. Ah, olha, quando eu der a volta por cima, sabe de uma coisa? Eu vou sumir, eu não quero mais saber da minha família. Eu não tenho apoio de ninguém, ninguém acredita em mim, mas quando eu prosperar, quando Deus me abençoar, porque eu fui abandonado por todos. A minha família esqueceu de mim, mas quando Deus me abençoar, sabe de uma coisa? Eu vou sumir, vou desaparecer. Também não quero mais saber de ninguém. Aí você vê, meus irmãos, tem pessoas que têm esse sentimento. E talvez estão passando-se anos e anos. E ao invés da vida da pessoa melhorar, não melhora, piora.
Porque aquele sentimento de raiva, de ódio, sabe, de pagar na mesma moeda, é o que tem travado a vida de muitas pessoas. Esposas querendo pagar na mesma moeda com o marido, marido pagar na mesma moeda com a esposa, filhos, primos, irmãos, parentes. Hã? Você vai ver, quando Deus me abençoar, você vai ver. Hã? Aquela raiva, aquele ódio. Isso existe, meus irmãos. Isso existe. Ah, é? Você vai me pagar não? Você não vai me dar o dinheiro não que eu te emprestei? Olha, eu tô precisando de dinheiro. Você não vai me pagar não? Tá bom. Vai ver, você ainda vai comer na minha mão. Você ainda vai vir, vai rastejar. Sabe, meus, eu falo que existe. Existe ódio, raiva entre irmãos, pais com filho, filho com os pais. Existe raiva, existe, sabe, ódio entre a esposa e o marido e a esposa. Sabe, agressões, seja física ou verbais. E a pessoa fala, quando Deus me honrava, sabe? E a pessoa pensa, meus irmãos, a pessoa pensa que esse ódio, essa raiva é o combustível que vai levar ela à vitória. Não vai, meus irmãos, não vai. Porque José, quando ele fala, ele se revela para os irmãos, ele fala, tudo isso aqui foi projeto de Deus. Porque Deus sabia que lá na frente eu iria, sabe, perdoar vocês e Deus iria sustentar a família. Deus iria sustentar a família através de mim. Então, meus irmãos, Deus quer abençoar a tua vida, tua casa, tua família, mas não é através do ódio, não é através da raiva. Eu sei que dá raiva, eu sei que, sabe, ser esquecido, ser abandonado, ser desprezado. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu estou passando necessidade, ninguém me ajuda. Pastor, eu estou passando pela prova, ninguém está nem aí para mim, ninguém me liga. Antigamente até vai. Antigamente não tinha celular, não tinha rede social, não tinha internet, até vai. Mas hoje é só clicar o botãozinho lá e chamar. Mandar um oi, pelo menos, só botar assim, oi. Não, pastor, eu fui abandonado, estou sendo esquecido, ninguém está nem aí para mim, eu também não quero saber de ninguém, estou nem aí para minha família também. Aí existe uma raiva, um ódio. E se acontecer algo de ruim, aí que piora tudo. Se de repente perde o emprego, de repente fica doente, acontece um monte de... E aí que piora. Um exemplo, às vezes a pessoa fica doente, sabe? Às vezes a pessoa fica doente. Vou te dar um exemplo. Às vezes tá lá, a esposa fica doente. E o marido meio que se afasta, né? Meio que abandona. Meio que abandona. Aí a pessoa já tá passando uma luta, já tá doente. Já tá enfrentando uma dificuldade ali na saúde. Aí ela vai ficar alimentando esse sentimento. Ah, não, quando eu levantar daqui eu vou sumir. Olha, quando ele precisar também, eu não vou ajudar ele. Sabe, meus irmãos, tira isso do teu coração. Pastor, mas é muito difícil. É difícil, mas tira isso. Porque se você está doente e está sendo desprezado pelo marido, ou desprezado pela esposa, pelos pais, enfim, pelos filhos. Porque tem filhos que só se aproximam dos pais porque tem alguma coisa para oferecer, né? Você está entendendo? Só liga ou só pede. Tem pessoas que só se aproximam porque ou para pedir, ou para, sabe, saber de alguma coisa, mas não liga para saber como é que tá, não liga para, pelo menos dar o bom dia. E aí, tá tudo bem? Hã? Então a pessoa começa a nutrir um sentimento de raiva, de ódio, de vingança. E como, meus irmãos, como que essa pessoa, ela vai vencer? Deus, meus irmãos, não abençoa. Ah, pastor, mas tem tantas pessoas aí, pastor. Tantas pessoas que têm raiva, faz o mal para o outro e se dá bem na vida. Meus irmãos, posso falar uma coisa? Você não é os outros, sabe? Você não é os outros, você é de Deus. Deus te escolheu, Deus te abençoou, sabe? Não é que nós somos melhor do que ninguém, não, não somos melhor do que ninguém. Mas nós somos de Deus, meus irmãos. Deus nos separou para abençoar vidas e principalmente a nossa família. A nossa casa, através, sabe de quê? De perdão, de oração. Eu não posso desejar o mal na minha própria casa. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita, né? E chegou na casa de uma pessoa, né? Tem muito tempo isso aí, tem muitos anos. E, e o filho chegou para mim e falou assim: você é o pastor? Eu falei, sim. Aí
aqui, o que vem de pastor aqui em casa, aí eu falei, é mesmo? É, e minha mãe, aqui minha mãe falou que tá tendo problema, que tá vendo coisas, né, que é muita briga dentro de casa. Eu falei, é isso aí mesmo. E pastor, quando o senhor for embora, você vai ver. Hã? Minha mãe, ela reclama de tudo, amaldiçoa todo mundo, fala que essa casa não presta, fala que essa casa é a maldição e não sei o quê. Então, pastor, quem precisa de ajuda é ela. Não é a casa é abençoada, Deus abençoa a gente, nós temos essa casa, casa própria. Só que ela, sabe, fica chamando mal. Olha só, meus irmãos, o que filho falou para mim. Então, às vezes, a pessoa ela fica, é porque, sabe, pastor, é porque minha vida não presta. É porque eu tô assim, é porque, sabe, ninguém me ajuda, sabe? Mas quando eu der a volta por cima, vão tudo comer na minha mão, vão tudo se humilhar para mim, vão se rastejar diante de mim, e eu vou pisar, pastor. Assim como pisar em mim, eu vou pisar. Tem gente assim, meus irmãos. Tem gente assim, querendo pagar na mesma moeda, com raiva. Meus irmãos, não vai dar certo. Essa casa não tem paz, essa casa não tem alegria, não tem prosperidade. Pode ter dinheiro, mas não tem prosperidade. Não há alegria, não há. Porque o sentimento que teria que ter sabe, de amor, de gratidão, de união, são sentimentos ao contrário de Deus. E tudo que é ao contrário de Deus, Deus ele abomina. Deus não aceita. Então, quando José ele chama os irmãos ali e se revela para os irmãos, e ele fala, ó, não fica triste. Não fica, porque isso tudo é um projeto de Deus na minha vida. Então, meus irmãos, entenda uma coisa, só para a gente poder continuar. Às vezes você está passando uma luta. Se a tua vida, se você um dia, ou se você a partir de hoje, colocar na mão de Deus a sua vida, então você tem que compreender que tudo faz parte do plano de Deus. Pastor, está falando de boca para fora. Não, não estou falando de boca para fora. Se você coloca a sua vida na mão de Deus, se você confia no Senhor, você entende que independente da situação que você esteja passando, desemprego, dívida, doença, enfermidade, situações, adversidade, está na mão de Deus a sua vida, então Deus está no controle. José foi vendido, foi humilhado, esquecido pela família, foi preso, foi falado que ele cometeu uma coisa, mentiram, ele foi caluniado, mas Deus abençoou, Deus transformou aquela situação. É porque quando nós estamos passando luta, meus irmãos, a gente chora. Quando nós estamos passando adversidade, a gente quer sumir, a gente quer desaparecer. Mas quando as coisas estão bem, a gente nem percebe. É igual quando diz a palavra na mulher grávida, né? Na hora da dor ali, do parto, a mulher está sentindo dor, sabe? Mas quando a criança vem, a pessoa esquece a dor que passou. Por causa da alegria da criança que veio ao mundo. Então José, meus irmãos, ele amadureceu durante o tempo, ele entendeu que tudo aquilo era projeto de Deus. Por isso que eu falo, está sendo humilhado, está sendo esquecido, você está enfrentando essa luta aí, sabe? O marido não está nem para você, a esposa não está nem para você, seus filhos, sua família, está passando a luta, está passando a prova, vendendo o almoço para comprar janta, desempregado, endividado, sabe? Sendo esquecido. José também foi. Pastor, mas estão mentindo, também mentiram de José. Pastor, mas eu estou sendo preso, eu não consigo sair da situação que eu estou. Parece que minhas mãos estão amarradas, meus pés estão amarrados. José também estava assim. Mas no final de tudo ele entendeu que tudo era projeto do Senhor e propósito de Deus na vida dele. Aí diz, ó, vamos lá. No versículo 6 diz assim, ó: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Olha o que José está falando. Vocês não me venderam, vocês não me enviaram para cá. Deus é que fez tudo. Meus irmãos, José, ele falou, meus irmãos, não fique triste. Não ache que a culpa é de vocês. Deus preparou tudo. Aí diz, quem me pôs
por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, como diz aqui, apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitará na terra de Gozém e estará perto de mim, tu, teus filhos e filhos dos teus filhos, e teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo quanto tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meus irmãos, Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. E tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, meus irmãos, os irmãos ficaram só ouvindo José. Só ouvindo. Enquanto José desabafava, falava, os irmãos não falavam nada. Às vezes você vai falar com seu irmão ou falar com alguém que você brigou e às vezes, sabe, a pessoa não tá nem aí. Ah, pastor, já pedi perdão, sabe, eu tento mudar e meu marido tá nem aí, minha esposa não tá nem aí, eu tô cansado, pastor. Tô cansado de me humilhar, tô cansado de pedir perdão e não muda nada. Sabe, pastor, a culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é dele, a culpa é dela. E eu tô lá, tô pedindo perdão e sabe, tá nem aí pra mim. Sabe de uma coisa? Eu não quero saber de nada não, pastor. Não perdoo, não quero saber. E tô nem aí. Tô nem aí. Se o casamento acabar, se acontecer alguma coisa, eu tô nem aí, não quero saber de nada. Aí a raiva brota, a raiva começa a se acender no coração da pessoa. Só que José ele foi falando. Os irmãos nem responderam. Talvez a sua raiva é que você fala, às vezes, com o seu marido, com a sua esposa, seus filhos, sabe? Você entra no ouvido e sai no outro. Aí você fala assim: olha, ó, vamos consertar, vamos tentar nos unir, vamos esquecer isso aí, vamos tentar ser feliz, vamos, sabe? Vamos unir as nossas forças. Mas não, às vezes é um cobrando o outro. Eu já vi casos, meus irmãos, de cobrança, sabe? Eu já vi casos, tá? Eu não sei como é que é o seu pensamento, tá? Eu não sei como é que é o seu pensamento, não estou aqui para me meter na vida de ninguém, mas tem casos que é um cobrando o outro. Às vezes tá lá a esposa, pede R$ 1, né? Aí vai lá, compra um pão, aí no outro dia, cadê meu real? Sabe, é um cobrando o outro. Parece que são duas pessoas morando dentro de uma casa. Parece que não é marido, não é esposa, parece que não é filho, parece que não é pai, é um cobrando o outro. Cadê meu dinheiro? Cadê isso? Cadê? Ó, sumiu aqui. Por que você comeu isso aqui? Ó, por que você gastou nisso? Por que você... Sabe, meus irmãos, parece que a pessoa é escravo, parece que a pessoa mora de favor. Parece que a pessoa tá morando de favor. A esposa parece que não é esposa, parece que ela mora numa pensão. Que tem que cortar gasto, agir de certa maneira. Filhos, primos, você tá entendendo o que eu tô falando? Existe muito isso, meus irmãos. Existe muito isso. E às vezes quando você vai falar, vai falar alguma coisa, às vezes você sai até como errado. Às vezes você vai pedir perdão, às vezes a pessoa se humilha, né? Tentando pedir perdão para tentar mudar a situação. E às vezes a pessoa piora até a situação. Porque tem marido que quando a esposa se submete, fala assim, ó, me perdoa, vamos, sabe? Aí parece que o marido pensa assim, ah, tá vendo? Eu tenho o domínio. Aí começa a maltratar mais ainda. Aí começa a pisar mais ainda. E vice-versa. Às vezes quando o marido vai, ó, me perdoa, não vamos fazer isso mais não. Aí às vezes a esposa pensa que tem um domínio, humilha mais ainda. Filhos, que às vezes os pais falam, ô meu filho, ó, perdoa a mamãe, perdoa o papai. Aí tem filho que pisa mais ainda nos pais. Tem filhos que até ameaçam, ó, te colocar lá no asilo. Se ficar de gracinha, eu coloco lá no asilo. Não, não faz isso com a mamãe, não. Faz isso com o papai, não. Ah, eu te amo, meu filho. Sabe? Aí o filho pisa mais ainda.
Parece que quanto mais você se humilha, parece que quanto mais você perdoa, mais pisam, mais o negócio complica. Mas José, meus irmãos, ele nem quis saber. Ele correu ali para os seus irmãos, abraçou, beijou. Aí quando o sentimento, aquilo que estava dentro dele, tanto é que quando ele chora, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que todo o Egito escutou, toda a casa de Faraó, aquele choro, sabe, que tá preso. Não tem aquele choro que às vezes. Tem aquele choro, né? Às vezes você chora e não sai lágrima, ou quando sai, escorre assim. Hã? Aí pergunta, que tá chorando? Não, não, nada não. Eu tava mexendo aqui na cebola. Hã? Mas tem choro mesmo, não tem como segurar. Existe aquele choro que você desaba, desmorona. É que você realmente se entrega, você se joga ali. E esse foi o choro de José com seus irmãos. Tantos anos, meus irmãos. Tantos anos que José queria abraçar os irmãos, queria pedir perdão, sabe, restaurar a sua família. E quando ele tem essa oportunidade, meus irmãos, ele não pisa, ele não humilha, pelo contrário, ele chora, ele abraça, ele beija, sabe, meus irmãos? O que tem faltado na vida de muitos casais, muitos pais, filhos e famílias é esse abraço. Tem muitas esposas que não sabem nem o que é um abraço do marido. Tem esposa que às vezes tem que ficar pedindo, né? Ou então, quando tem um abraço, tá na rua, na festa. Aí aproveita, né? Abraça e o marido vai fazer o quê? Tá no meio da festa, né? Ou vice-versa. Aí o filho, o pai, né? A mãe tem que pedir o filho. Dá um abraço aqui, dá um abraço na mamãe, dá um abraço pro papai. Aí o filho vai lá e abraça, porque tá diante das pessoas. Mas não é algo espontâneo, sabe? Não é uma coisa que é rotina, não é uma coisa que é normal, é uma coisa muito, sabe? E às vezes quando há um abraço, quando há alguma coisa, a pessoa, ih, tá acontecendo alguma coisa. Quer dinheiro, quer alguma coisa. Hã? Você tá entendendo, meus irmãos? Porque não existe perdão, só existe ódio. Não existe o sentimento de estar junto. Não existe aquele sentimento de estar unido, não. É um vivendo as suas vidas. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas coisas. Hã? Você está entendendo, meus irmãos? Está compreendendo? Houve ali um perdão. Eu sei que talvez, como nós falamos, pastor, quanto mais eu perdoo, mais eu estou sendo humilhado. Quanto mais eu me submeto, pastor, e tento, sabe, salvar minha casa, minha vida, minha família, mais eu estou sendo pisado. Meus irmãos, só tem um jeito, só tem uma maneira de você salvar a tua família e de você restaurar o seu lar. O que é, pastor? É sumir, desaparecer? É pagar na mesma moeda? Hã? É gritar mais alto? É ameaçar? Hã? É expulsar de casa? Não. A palavra do Senhor diz que o amor, sabe? O amor, ele cobre multidão de pecados. Então, por mais erros que a sua família ou vocês têm cometido, relacionamento, sabe, confraternização, amizade, às vezes briga, às vezes coisa do passado, sabe, às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa de como é que fala, né? Por causa de bens, né? Briga por causa de bens. Não, a casa é minha, não, a casa é minha, não, o dinheiro é meu, não, a televisão é minha, sabe? Essas coisas que destroem famílias, dinheiro, bens, casa, sabe? Isso não deveria estar acima de tudo, meus irmãos. O que deveria estar acima era o amor e a união da família. Isso deveria estar acima. Mas às vezes, por causa dessas coisas, talvez o irmão não fala com outro irmão, o filho está brigado com o pai, a esposa brigada com o marido com a esposa, sabe essas coisas que não deveria ser nem entrar nem em pauta, não deveria nem entrar em discussão, nem entrar em discussão. Mas às vezes tem causado essa confusão toda, essa separação, essa distância toda. Mas que você, minha irmã, meu irmão, possa sim, sabe, perdoar, entender que o amor, sabe? E o amor é Deus, meus irmãos. Deus é amor, tá? Deus é amor. O amor, sabe? Deus. Quando fala assim, Deus vai agir, Deus vai. É o amor. Deus é amor.
Então, se há amor, se há Deus, há perdão, sabe, o esquecer, ao jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Pastor, mas tem muito tempo, pastor, ainda sinto uma mágoa lá. Ah, pastor, esqueci, mas quando você vê, quando você ouve falar, você sente. Você tá entendendo? Às vezes você tá bem, aí quando você vê a pessoa, ou quando chega o marido em casa, a esposa, o filho, você sente aquela, sabe, aquele sentimento. Então é essas coisas que nós temos que buscar em Deus para nos libertar, assim como José se libertou desse sentimento. Ele entendeu que tudo que ele passou, meus irmãos, tudo que ele passou era propósito de Deus. Talvez você fale assim, pastor, então o que eu estou passando é propósito de Deus? Eu estou apanhando, estou sendo humilhado, estou sendo envergonhado. Será que Deus quer isso na minha vida? Não, Deus não quer isso na sua vida. Mas só tem uma maneira de vencer, como nós falamos, através do perdão. Os irmãos só puderam, como diz aqui, ó, lá no finalzinho, né, no versículo 15, diz assim, ó, José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Então, quando José falava, os irmãos não falavam nada. Mas quando José abraçou, quando José deu amor, beijou, sabe, mostrou o amor de Deus. Não é o amor de José, é o amor de Deus. Eles receberam aquele amor, meus irmãos. Às vezes é isso que teu marido, tua esposa, teus filhos precisam, sabe? Tua família. O amor de Deus. Às vezes a pessoa se humilha e fala, não, eu te amo, olha isso. E às vezes a pessoa está pisando mesmo. Mas quando o amor de Deus entrar na vida deles, tocar naquele coração de pedra, nesse coração que não se dobra por nada, o amor de Deus vai tocar, vai bater ali. E haverá transformação nessa casa e nessa família. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Vamos orar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todos, Pai, que estão nesse momento orando comigo. Pessoas, Pai, que talvez não conseguem esquecer o passado. Não conseguem, Pai, abandonar aquele sentimento. Talvez nutre uma raiva, um ódio, uma angústia, um desejo de vingança, porque talvez foi prejudicado, talvez o marido foi embora e deixou essa pessoa, como dizem, né, na mão. Essa pessoa está sem nada. Dívidas ficaram para trás. Talvez o marido foi embora, a esposa, talvez essa pessoa foi abandonada, talvez dinheiro, bens, talvez essa pessoa foi passada para trás. E de repente essa pessoa está com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Não fala com o filho, não fala com o marido, não fala com os pais, com os irmãos, com os primos, enfim. Existe um ódio, uma raiva. E essa pessoa nutre essa raiva, esse ódio. Só que isso, Pai, está acabando com a vida dela. Isso não é vida. Isso não é sentimento que uma pessoa que crê no Senhor possa nutrir, Pai. Não, Senhor. Por isso, Pai, toca nesse coração. Esse coração que está machucado. Esse coração que está ferido. Esse coração que um dia, Pai, se alegrou, teve esperança, teve sonhos. E que está tão ferido e machucado, Pai, por causa de palavras que, meu Deus, derrubaram a fé, a alegria dessa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha mais prazer, Pai, não tem mais vontade, nem mesmo de sair, de se divertir. Talvez não tenha vontade nem de ficar na própria casa. Talvez não tenha vontade nem mais de continuar, meu Deus, no relacionamento. Vontade de ir embora, de largar tudo. Talvez essa pessoa, Pai, está sendo envergonhada, humilhada, pisada, tudo dando errado. Estão falando mal, criticando, apontando o dedo. Talvez culpando ela, culpando ele, Pai, porque o casamento deu errado, porque a culpa é dela. Porque as coisas deram errado, porque ela não soube cuidar dos filhos, ele não soube cuidar da esposa. E assim, Pai, essa pessoa está sendo humilhada, envergonhada, com vários dedos apontados para ela, culpando, criticando, e essa pessoa está nutrindo raiva, porque no momento que ela mais precisa, ele mais precisa da família,
talvez da esposa, do marido, dos filhos, todos abandonaram, como fizeram com os irmãos de José. Mas o Senhor mudou a sorte de José. O Senhor levantou, o Senhor mudou a história de José, Pai. Eu te peço, Pai, entra nessa casa, entra nessa família, Pai. Tira essa tristeza, essa angústia, esse clima pesado que está nessa casa, essa raiva. Meu Deus, parece que a família só vive assim, Pai. Um responde o outro com raiva. O bom dia é um bom dia com raiva. Ou se responder, talvez. Talvez, Pai, a conversa, as palavras são palavras agressivas. Não tem um momento de carinho, não tem um momento aonde há, Pai, a união. Sempre é briga, cada um no seu canto. Mas que o Senhor possa entrar nessa casa, Pai. Visita essa família. Minha irmã, meu irmão, estende a sua mão. Se você está longe de casa, estende a sua mão em direção à tua casa. Se você está dentro de casa, estenda a sua mão em toda a direção dos seus cômodos. Na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal. Estenda a mão aí. Senhor, que seja as tuas mãos, Pai. Entra com providência nessa casa. Se tiver algum mal, Pai, inveja, olho grande, maldição, praga, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Vai embora, briga, contenda. Meu Deus, vai repreendendo todo mal, Senhor. Se de repente entrou, Pai, alguma coisa nessa casa, talvez até mesmo um objeto, alguma coisa, Pai, que entregaram para ela, desejaram mal, e talvez essa pessoa nem saiba, mas que nesse momento o Senhor possa ir lá, Pai, repreender, Pai, toda inveja, todo olho grande, toda praga rogada, toda praga proferida. Senhor, toca, liberta, livra, Pai. Liberta essa pessoa da dor, do sofrimento. Vai embora dessa casa, doença, enfermidade. Meu Deus, toca com as tuas mãos poderosas, Pai. Liberta essa pessoa da dor, da angústia, da depressão, da ansiedade, das crises, Pai, que essa pessoa tem emocional. Essa pessoa só vive chorando. Essa pessoa que só vive nos cantos, Pai, sofrendo, angustiado. Liberta, Pai. Essa casa não pode ser uma casa, Senhor. Essa pessoa não pode ser simplesmente uma casa, tem que ser um lar, Pai, de alegria, de felicidade, de paz. Então entra, Senhor, com providência. Repreenda todas as brigas e contendas, Pai. Repreenda o vício, a maldição, palavras, meu Deus, de ignorâncias, palavras agressivas, Senhor. Que o Senhor possa tocar no marido, no filho, na esposa, nos primos, nos irmãos. Restaure essa casa, Pai. Estenda as suas mãos em direção à porta da tua casa. Senhor, acampa os teus anjos, Pai. Acampa os teus anjos, meu Deus, sobre a nossa casa, na porta da nossa casa. E não permita que o mal venha entrar. Não permita que o mal entre e bagunce com a nossa família. Não, Pai. Guarda, Senhor. Guarda os nossos entes queridos, aqueles que saíram, Pai. Aqueles que estão fora. Guarda, proteja, livra de todo mal e que eles possam voltar para casa em paz e segurança. Senhor, abençoa nosso lar, abençoa nossa casa. Que haja paz, perdão, misericórdia do Senhor. Que o Senhor habite, Pai, na nossa casa e na nossa família. E o Senhor habitando é o amor do Senhor. Que o amor do Senhor, Pai, habite na nossa casa, guardando e protegendo toda a nossa família. Restaura, Pai. Que haja uma transformação nesse casamento. Que haja uma transformação na vida dos irmãos, dos filhos, dos primos. Que o Senhor possa tocar, Pai. E que o nome do Senhor seja exaltado. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha vida, a minha família em tuas mãos. Pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Pois eu creio que ainda hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão, mas fala com fé. Fala, ainda hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.